Eu trouxe um exercício aqui para a gente trabalhar. Um exercício para que a gente trabalhe o método de Clammer para uma matriz 3x3. Então vamos lá. Resolva o sistema linear 3x3 abaixo pelo método de Clammer. Para a gente resolver esse sistema linear, a gente precisa converter ele, né, transformar ele numa matriz. Deixar ele no formato matricial. Aqui embaixo eu trouxe a regrinha de Clammer, né? A regra de Clammer nos diz que a solução do sistema é dada por... Para que a gente encontre o x, a gente precisa encontrar o determinante da matriz A1 e dividir ela por um determinante da matriz A. Para a gente encontrar o x2, a gente precisa encontrar o determinante de A2 e dividir pelo determinante de A. Para a gente encontrar o xn, a gente precisa encontrar o determinante de AN e dividir pelo determinante de A. Isso vai ficar mais claro no finalzinho, quando a gente for encontrar o valor das incógnitas aqui. Então, como que a gente faz para transformar um sistema de equações lineares em formato matricial? Primeiro, a gente vai separar aqui, ó, a matriz dos coeficientes. Quem são esses coeficientes? São os números que acompanham as incógnitas. Então, a gente precisa lembrar que aqui no lugar, quando a gente tem uma incógnita aqui sozinha, ela não está sozinha, ela está multiplicada pelo número 1. Então, aqui, ó, na minha primeira linha, primeira coluna, eu tenho o número 1, que é o número que acompanha o x. Mesma coisa aqui no meu y. Primeira linha, segunda coluna, eu tenho o meu 1, que é o número que acompanha o y. Aqui no meu z, primeira linha, terceira coluna, eu tenho o número 1, que acompanha o z. Aqui, ó, na minha segunda linha, primeira coluna, eu tenho o número 4, que é o número que está acompanhando o x, que está multiplicando o x aqui no caso. Aqui também, ó, na minha segunda linha, segunda coluna, eu tenho o número 2, que é quem acompanha o y. Segunda linha, terceira coluna, eu tenho o número 1, ele está negativo, porque ele acompanha o meu z aqui, ó, e meu z está negativo. Na minha terceira linha, primeira coluna, eu tenho o número 1, que é quem acompanha o x. Aqui na minha terceira linha, segunda coluna, eu tenho 3, que é quem acompanha o y. Terceira linha, terceira coluna, eu tenho o meu número 2, que é quem acompanha meu z. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é separar aqui, ó, a minha matriz das incógnitas, que no meu caso vai ser x, y e z. Eu posso separar elas aqui dessa forma, porque se a gente relembrar lá de quando a gente faz uma multiplicação de matrizes, eu multiplico linha vezes coluna. Então, se eu fizer a multiplicação aqui, ó, se eu fizer 1 vezes x, eu vou encontrar 1x. Se eu fizer aqui, ó, 1 vezes y, eu vou encontrar 1y. Se eu fizer 1 vezes z, eu vou encontrar 1z, ou quer dizer, somente z. Mesma coisa para a minha linha de baixo. Se eu fizer 4 vezes x, eu vou encontrar 4x. 2 vezes y, eu vou encontrar y. Menos 1 vezes z, eu vou encontrar o próprio menos z. Aqui embaixo, mesma coisa. 1 vezes x, eu vou encontrar meu x. 3 vezes y, eu vou encontrar 3y. 2 vezes z, 2z. A última matriz que a gente tem que encontrar aqui, ó, é a matriz dos termos independentes, que são os termos, né, os valores que estão aqui após a igualdade. Eu vou colocar eles aqui do ladinho. Então, mais uma vez, fazendo lá, ó, eu vou fazer a multiplicação. 1 vezes x, eu encontro x. 1 vezes y, eu encontro y. 1 vezes z, eu encontro z. Igual a 6, que está na mesma linha. Então, eu não altero em nada, só separo as informações. Aqui eu trouxe aqui para ficar bem explicadinho. Então, a gente tem aqui a primeira matriz, é a matriz dos coeficientes.
A nossa segunda matriz é a matriz das incógnitas. A terceira matriz é a matriz dos termos independentes. Para resolver o sistema e encontrar os valores de x, y e z pelo método de Clammer, a primeira coisa que a gente deve se fazer agora, já resolvendo o sistema, é encontrar o determinante da nossa matriz A. Quem é a matriz A? É a matriz dos coeficientes. Então, eu vou descer a matriz dos coeficientes aqui embaixo. Para encontrar o determinante, eu repito a primeira e a segunda coluna aqui do outro lado. Vou usar aquela regrinha que eu expliquei lá no início para não me perder. E vou encontrar o determinante de A. Então, quem que é o determinante de A? Eu vou pegar aqui, ó, vindo da minha esquerda para a direita, e vou fazer uma multiplicação dessa linha aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Vindo aqui também da esquerda para a direita, 1 vezes menos 1 vezes 1, o próprio menos 1. Da minha esquerda para a direita, aqui em vermelho ainda, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 3, 12. Positivo. Agora eu venho voltando da minha direita para a esquerda. Quando eu faço isso, eu não posso esquecer do meu joguinho de sinal, que agora eu tenho um sinal negativo aqui em cima. Então eu vou ficar aqui, ó, com 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, positivo, mais com menos, menos 2. Eu venho aqui agora, 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes 3, menos 3, menos com menos, mais. Então eu fiquei com mais 3. Vindo aqui agora, da direita para a esquerda, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Positivo. Mais com menos, menos. Fico com menos 8. Fazendo os cálculos aqui, eu vou encontrar o determinante de A, ele vale 8. E agora a gente vai dando sequência. Encontrado o determinante de A, o próximo passo é encontrar o meu A1. Como eu faço para encontrar o meu A1? Eu vou repetir aqui a minha matriz dos coeficientes, só que agora eu troco a coluna 1 pelos termos independentes. Então eu excluí aqui, ó, o 1, o 4 e o 1 e troquei eles por 6, 5 e 13. O restante continua igual. 1, 2 e 3, 1 menos 1 e 2. Novamente eu repito as duas primeiras colunas aqui do outro lado e faço o determinante. Fazendo o determinante aqui, é o mesmo processo do anterior. A gente vai vir da esquerda para a direita sem alterar o sinal. A gente vai ficar com 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24. 1 vezes menos 1 é 1. Menos 1 vezes 13, menos 13. Menos com mais é menos, então permaneço com o meu menos 13. 1 vezes 5 é 5, vezes 3 é 15, positivo. Mais com mais é mais 15. Vindo da direita para a esquerda, não posso esquecer do meu sinal negativo. Então eu vou ficar com 1 vezes 2 é 2, vezes 13 é 26, positivo, mais com menos, menos 26. Aqui da direita para a esquerda novamente, 6 vezes menos 1, menos 6, vezes 3, menos 18, menos 18 com menos vai dar mais 18. Nessa linha aqui agora, 1 vezes 5, 5, vezes 2, 10, positivo, mais com menos, menos 10. Fazendo os cálculos aqui, eu vou chegar com o meu determinante, ele é igual a 8, positivo. Agora eu preciso encontrar o determinante A2. Como é que eu faço para encontrar o determinante A2? O determinante A2, esse 2 aqui, ó, significa que eu preciso trocar a coluna 2 pelos termos independentes. Então, eu vou repetir a minha coluna 1, 1, 4 e 1. A minha coluna 2, eu tiro ela e coloco os termos independentes, 6, 5 e 13. E repito a minha coluna 3, 1, menos 1 e 2. Como que eu faço agora? Quando eu preciso fazer um determinante, eu repito a primeira e a segunda coluna aqui do outro lado. Fazendo isso, agora basta só a gente encontrar
valor do determinante de A2. Vindo aqui, ó, da esquerda para a direita. 1 vezes 5, 5 vezes 2, 10. Como eu tenho um sinal positivo, não altera. 10. 6 vezes menos 1, menos 6. Vezes 1, menos 6. Menos com mais é menos. Permaneço com menos 6. 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 13 é 52. Como está positivo aqui e eu tenho um sinal positivo, permaneço com mais 52. Vindo da direita para a esquerda agora, não esquecendo do nosso sinal negativo. 1 vezes 5, 5, vezes 1, 5. Positivo, mais com menos, menos 5. 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes 13 é menos 13. Menos com menos, mais 13. 6 vezes 4. A gente tem 24, vezes 2, 48. Positivo, mais com menos, menos 48. Fazendo os cálculos aqui, a gente chega que o determinante de A2 é igual a 16. Agora a gente precisa encontrar o determinante de A3. O determinante de A3, assim como a gente fez nos anteriores, esse 3 significa que eu preciso substituir a minha coluna 3 pelos termos independentes. Então, eu vou repetir a minha coluna 1, 1, 4 e 1, repetir a minha coluna 2, 1, 2 e 3, e substituir minha coluna 3 por 6, 5 e 13. Feito isso, aqui dentro do determinante eu preciso substituir essa coluna 1, repetir essa coluna 1 e repetir a coluna 2 aqui do ladinho. Então, como é que eu fico? Eu fico aqui para encontrar o meu determinante. Vindo da esquerda para a direita, 1 vezes 2, 2, vezes 3, 13, 26. Positivo. 1 vezes 5, 5, vezes 1, 5. Positivo. 6 vezes 4, 24, vezes 3, 72. Positivo. Vindo da direita para a esquerda, 6 vezes 2, 12, vezes 1, 12, positivo, mais com menos, menos 12. 1 vezes 5, 5, vezes 3, 15, positivo, mais com menos, menos 15. 1 vezes 4, 4, 4 vezes 13, 52, positivo, com menos, mais com menos, menos 52. Fazendo os cálculos, eu chego ao valor de 24. Após encontrar os determinantes, o próximo passo é jogar tudo na nossa regrinha. Para que eu possa encontrar o x, eu preciso fazer o determinante de A1 dividido por A. Para encontrar o y, o determinante de A2 dividido pelo determinante de A. E para encontrar o z, determinante de A3 pelo determinante de A. Vamos começar aqui por y. O meu determinante de A1, a gente encontrou lá que ele vale 8. E o determinante de A, a gente sabe que também vale 8. Por coincidência, os dois têm o mesmo valor. Fazendo 8 por 8, a gente chega que x é igual a 1. O determinante de A2, a gente encontrou lá que ele vale 16. E o nosso determinante de A, a gente já sabe que é 8. Então, a gente vai fazer 16 por 8 e vai encontrar que o nosso y, ele vale 2. Agora, aqui para o nosso z, a gente sabe lá que a gente acabou de encontrar ali que o nosso z, o determinante de A3, ele vale 24. O nosso determinante de 8, que é igual para os 3, ele vale 8. 24 dividido por 8, a gente encontra o determinante, a gente encontra o valor de z igual a 3. Sendo assim, a gente tem x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3.